Nesse episódio a gente vai ver uma história curiosíssima, né? Você imagine uma menina normal, que nunca se apresentou em nenhum programa, que nunca fez nenhuma aparição pública de sucesso, e aí o maior astro do maior programa de música jovem que tinha na época vai até a casa dela para convencê-la, para convidá-la a participar do maior programa de música jovem da época, que era o programa Jovem Guarda. Pois é assim que a Martinha vai contar como que o Roberto Carlos, numa visita a Belo Horizonte, foi até a sua casa para ouvi-la cantar, para conhecer o seu talento e a partir daí a convidou a participar do programa Jovem Guarda. É uma história bem interessante, né? Que até hoje a Martinha conta que tem uma enorme gratidão ao Roberto e que dificilmente a gente veria acontecer nos dias de hoje. Então vamos ver a Martinha contando essa história de como ela foi convidada pelo próprio rei a participar do programa Jovem Guarda em sua própria residência. Dá uma olhada nessa história. E que tudo mais vá pro inferno. E os amigos achavam a minha voz uma voz diferente. Ah, por que você não tenta? Por que você não tenta? Não, não é a minha e tal, isso é só brincadeira. Até que me empolgaram tanto que eu falei, tá bom, mas não era a minha prioridade de vida isso. Então, como não era a minha prioridade, o meu raciocínio foi o seguinte: se eu tiver que seguir por esse caminho, se eu tiver que procurar alguém para me lançar nessa vida da Jovem Guarda, né? Eu tenho que ir direto no Papa, eu não vou ficar procurando porque não é a prioridade. Então, eu vou procurar o Roberto Carlos. Quando eu falei isso com meus amigos, eles riram, né? Claro, o Roberto já estava estourado com Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, já era um ídolo nacional, assim, de uma expressão enorme. Então todo mundo, mas também você está querendo muito. Não, repito, não é a minha prioridade e tal. E a gente tinha um amigo em Belo Horizonte, um amigo da mamãe, mais dela do que meu, que era divulgador da gravadora CBS, que o Roberto gravava na CBS. Chamava-se Elmar Tocafundo. É uma pessoa pela qual eu tenho muita gratidão, muita saudade, porque foi ele um dos responsáveis também pela minha carreira, já que ele que me apresentou o Roberto. E aí, a mamãe ligou para ele falou, olha, por coincidência, isso era no mês de maio, o Roberto vem a Belo Horizonte fazer 2 shows em junho. Então já não era mais coincidência, né? Já começou aí um caminho e que facilitando tudo, mas até então, só de ter a informação que ele ia fazer um show em Belo Horizonte, já não me empolgou um pouquinho mais, mas nada de achar que aquilo ali ia ser o ponto final da procura e o início da caminhada, né? Aí combinamos e tal, o Elmar foi na minha casa, combinamos o que a gente achava que poderia fazer. Eu falei assim com ele, eu quero que ele venha aqui, Elmar, aqui em casa, porque se eu for procurar ele em show, não sei o que vai acontecer e tal. Ele falou, a gente vai tentar. Bom, vou resumir. Eu sei que ele foi a Belo Horizonte no dia 6/6/66. E foi na minha casa. O Elmar levou ele à minha casa, ele aceitou ir com a maior facilidade, não pôs empecilho nenhum, me ouviu cantar, me mostrou músicas inéditas dele, e aí achou a mesma coisa que os meus amigos diziam, que a minha voz era uma voz diferente, que não tinha nada parecido, e me convidou para vir para São Paulo fazer uma tentativa. Então a mamãe começou a ajeitar as coisas, ela trabalhava, eu estudava, começou a ajeitar as coisas para a gente poder vir e voltar, conforme o que acontecesse. Nós viemos a primeira vez, conversamos com ele, ele falou, se você achar que você está preparada, eu te lanço na Jovem Guarda. Eu não acreditei, né? Porque
Eu costumo dizer que eu não tenho história triste para contar de começo de carreira. Não tenho, foi assim como eu estou contando. E aí, na verdade, aconteceu isso. Eu voltei para Belo Horizonte, depois de 15 dias voltei, e ele me lançou na Jovem Guarda. E nesse tempo de ir para lá e voltar, eu fiz a música Eu Daria a Minha Vida. Foi a primeira música que eu compus na minha vida, com 19 anos. Já começou com tudo. Já comecei com essa. E nesse mesmo intervalo de tempo, eu compus uma outra chamada Barra Limpa, que era uma música que descreve o Roberto. Quando eu cheguei aqui, eu mostrei para ele. Ele ficou louco, achou Barra Limpa uma música muito engraçadinha, e eu muito menininha e tal. Eu darei minha vida, ele falou, eu vou gravar. Eu falei, não, agora não tem mais nada para pedir, né? Tá tudo encaminhado. E realmente ele me apresentou na Jovem Guarda. Nesse primeiro dia eu cantei Barra Limpa com ele me acompanhando no violão. Então eu quero deixar bem claro aqui e reiterar mais uma vez que a minha gratidão ao Roberto é enorme, porque ele confiou muito em mim. A Jovem Guarda inteira estava atravessando um momento de muita credibilidade, de muito sucesso, e eu acho que esse crédito que ele me deu de me jogar naquele momento que só tinham ídolos, um sucesso estrondoso, foi um voto de confiança muito grande que ele me deu. E assim começou, foi assim que começou a minha carreira.